Por aqui a gente começa a semana falando de saúde e a chegada do outono aumenta os casos de doenças respiratórias. Mas eu tenho assim certeza de que você conhece alguém que gripou ou que ficou rouca, né, nessas últimas semanas, tossindo, ou quem sabe essa pessoa foi você mesmo, né? As oscilações de temperatura são comuns e favoráveis para o aparecimento de gripes, resfriados, crises de asma, sinusite. Assunto para o quadro Só Saúde. Só Saúde, oferecimento. Laboratório Análises, agora também na Rui Carneiro. E para conversar com a gente sobre esse assunto, tirar as dúvidas aqui no estúdio, na Casa da Mulher Demais, eu recebo a doutora Lucilene Ferraz. Bom dia, doutora, seja bem-vinda. Obrigada. Vamos conversar então sobre esse assunto e você que está aí do outro lado, claro, tem espaço livre aqui no MD. Você pode e deve participar do quadro Só Saúde enviando perguntas para o nosso WhatsApp. É o 991050400. Já deixa salva aí na sua agenda, né? É você no MD. Tá vendo aí que tem QR Code na tela também? Aponta a câmera do seu celular e você já vai direto aqui para conversar comigo, tá? Aproveita que a gente tem especialista na área e me manda as dúvidas sobre as doenças respiratórias. E os casos costumam aumentar nessa época do ano, nessa transição de temperatura do verão e aí se aproximando já para o inverno, que é o que a gente chama de meia estação, né? Manda sua pergunta aí pra gente. E aí, doutora, nessa época do ano é uma variação mesmo de temperatura. Esse fim de semana foi uma demonstração claríssima disso. Um temporal no sábado e ontem muito sol, muito calor. Por que essa mudança constante de temperatura é tão favorável ao surgimento dessas doenças respiratórias? Bom, primeiro porque os vírus, eles adoram a alta umidade do ar para se replicar e se transmitir. Então, essa temperatura aí úmida, né? Enfim, e a variação de temperatura favorece muito a transmissão viral. Por isso que agora eles estão soltos. Entendi. E aí a gente sente isso, né, doutora? Quais são as doenças consideradas mais comuns nessa época do ano? A gente tem, assim, dois polos. Tanto as doenças respiratórias, como você mesmo comentou, mas a gente também não pode esquecer das arboviroses. Dengue, chikungunya, por causa da água parada. Entendi. Então, cuidado generalizado aí, né? Mas mesmo tendo cuidado, o que eu vejo é que muita gente acaba adoecendo. Um caso fui eu semana passada, o pessoal de casa até acompanhou. Eu estava muito, muito rouca, né, doutora? Então é mais comum realmente do que a gente imagina. A gente até separou uma telinha, vou pedir para os meninos deixarem em tela cheia. Tá bem clarinho aí, mas a gente consegue ver, ó, do lado esquerdo da tela tem o resfriado com alguns sintomas, olha bem. Coriza, congestão nasal, febre baixa, espirros e dor de garganta. Esses são alguns sintomas do resfriado. Do lado direito da tela tem a gripe. São todos os sintomas de um resfriado, mas vem mais. Febre alta, repentinamente, e dores no corpo, além da fadiga. Então dá para entender bem essa mudança, essas diferenças, né, doutora? Isso, o resfriado é um pouco mais brando, um pouco mais leve, né? Entre 3 dias e 5 dias a gente já vai ficando bem, já vai melhorando. O pior mesmo são os primeiros dias. A gripe é um pouquinho mais intenso, os sintomas são mais exuberantes. A gente fala assim, né? Parece que um caminhão passou por cima de mim, não tenho vontade de fazer nada. E aí a gente imagina que de fato seja uma gripe, né? Causada pela influenza. A duração desses sintomas também varia? O resfriado é um pouquinho menos, a gripe durante mais tempo ou não tem isso, doutora? Sim, o resfriado menos, entre 3 e 5 dias, e a gripe chega até 7 ou 10 dias. Olha aí. Também tem a questão da Covid, né? Ainda a gente passou aí um bom tempo falando sobre a Covid. Nessa época do ano também aumentam os casos, doutora? Sim, como uma doença, né, transmitida por causa de partículas, enfim, essa época aumenta sim todas as viroses, inclusive a Covid. Já estão chegando várias perguntas aqui no nosso WhatsApp. Vocês que acompanham Mulher Demais sabem que vocês têm prioridade. A gente, claro, elabora um roteirinho, mas as perguntas de vocês têm prioridade. É você no MD. Vai mandando aí sua mensagem pra gente, tá? A minha telespectadora fiel, Edilange Maria, disse que a maioria das pessoas da família dela pegaram essa gripe e foi forte.
A gripe fica no organismo por quanto tempo? Dizem que é 15 dias. Isso é mito ou é verdade? E ela ainda pergunta se tomar bastante água resolve. Eu acho que ela está falando sobre uma virose, né? Todo mundo diz assim, tô com virose. A virose me derrubou. Tem diferença da gripe para virose também, doutora? Não, a gripe é uma das viroses. Sim. Tanto é que a gente, quando chega num pronto atendimento, que recebe diagnóstico de virose, até às vezes é meio que uma frustração, né? Virose, e a gente quer entender mais, né? O que é, qual o vírus. Sim, o vírus da gripe, né, influenza, a gente tem testes para fazer, não é tão disponível, mas existem testes do painel respiratório, como a gente chama, que a gente consegue definir qual o vírus. Mas às vezes isso não importa tanto. O que importa mesmo é a gente saber como a pessoa está, o estado clínico, né? O tempo de evolução, como ela está falando. Não tem como a gente, não é um botão, né? Desligou, parou de transmitir. Sim. A gente vai melhorando a depender de cada pessoa, a depender de cada organismo e a gente vai melhorando de acordo com o passar. Mas normalmente entre 7 e 10 dias o caso se resolve. Certinho. Tem mais dúvida aqui no nosso WhatsApp. Achei bem interessante essa pergunta da Aline, porque envolve uma criança, né? E aí o cuidado deve ser ainda mais intenso, redobrado. Ela disse que o filho dela, de 1 ano, foi internado durante 9 dias, doutora. Acordou com febre, evoluiu muito rápido, depois vômito, febre muito alta. Ela teve que correr para o hospital, ele estava muito molinho. E a médica falou que era a laringe inflamada. Quer saber se é uma consequência da gripe, se é algo crônico, se requer mais cuidados ainda, doutora, nesse caso? Sim, é um ponto importante porque é uma criança, né? E aí a gente tem que pensar que a criança tem a via aérea bem, vamos dizer assim, bem mais sensível, menor em tamanho, menor em calibre e por isso ela sofre as consequências. A laringite, né, na maioria viral, ela é de fato associada aos quadros virais, às gripes, aos resfriados. Às vezes inicia mais superiormente e desce um pouquinho para a laringe. E os sintomas de tosse, às vezes falta de ar, eles são importantes, exuberantes e a gente tem que ter bastante atenção. Às vezes, né, o mesmo problema que surge no adulto, surge numa criança e os sintomas são bem diferentes, né, doutora? Para a criança que está desenvolvendo ainda a imunidade, né, o organismo ainda está se formando, é mais perigoso ou não? Sim, exatamente como você comentou, por causa da imunidade que ainda está em formação, eles podem ter casos mais graves. A gente vê aí as crianças internadas com a famosa bronquiolite, que é como se fosse uma pneumoniazinha viral. A criança cansa, né? Fica tossindo bastante, um esforço respiratório. Então, a gente precisa ter muita atenção à parte respiratória das crianças. Se perceber seu filho tossindo, se for muito pequenininho, a tosse rouca, falta de ar, uso da musculatura acessória para respirar, né? Percebe que ele está cansadinho, que as costelinhas entram. Sim. Isso é muito importante, ele precisa ser avaliado. Qual é o momento desses casos, né? Já que a gente trouxe essa pergunta aqui da nossa telespectadora, que os pais e mães, por exemplo, devem tirar essa criança do ambiente escolar, até para evitar a transmissão ali para outras crianças, né? A partir de que momento buscar ajuda também, entender, né? Isso é bem importante em relação às escolas, porque essa idade escolar é super comum, né? Eu chamo até de escolites, né? Verdade. As escolites. Entrou na escola, parece que abriu a porta, Sim, né? E até preocupa os pais. Meu filho não adoecia, agora adoece toda semana, tudo, né? Isso faz parte da formação do sistema imunológico da criança. A gente precisa ter atenção no início do quadro, quando ele ainda estiver com febre, molinho, muita tosse, secreção. Nessa fase mais aguda é a fase de maior replicação viral e é a fase de maior transmissão. Após passar desse período, a criança já está bem, comendo bem, se alimentando, não está mais prostrada. A transmissão ela reduz muito. Então, a chance de transmissão nesse período, né, depois que passam a febre, a tosse intensa, a secreção, depois que passa isso, a transmissão reduz bastante.
Às vezes a criança até volta para a escola com uma tossezinha, mas aí já não transmite mais. Muito bem, é bom ficar atento, né? Agora eu vou deixar uma pergunta no ar, daqui a pouquinho a gente volta aqui com o quadro Só Saúde, porque a turma das ites já entrou aqui também, viu, doutora? Nilda, eu vi tua mensagem, ela disse que não sabe se é uma mistura de sinusite com rinite, não sabe o que é que acontece. A gente vai entender um pouquinho melhor esse assunto também, que é uma turma que sofre nessa época de mudança de temperatura, né, doutora? Já já a gente retoma aqui o nosso papo, tá certo? Combinado, então.